Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados irmãos, eleitos do Senhor. Quero saudá-los em nome de Jesus com a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esta live da Igreja Comunidade Cristã Missão Evangélica. Eu sou o pastor Anderson Nogueira e quero satisfatoriamente nesta noite maravilhosa lhe dar boas-vindas. Você sinta-se bem, sinta-se amado, sinta-se bem-quisto, que a participação da live possa abençoar a sua vida, possa ser um canal de bênçãos para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso ministério busca viver a essência de uma comunidade cristã, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, amor ao seu próximo como a si mesmo, a fidelidade doutrinária, a manutenção da boa doutrina, da ortodoxia, conhecimento bíblico, a confissão da palavra de Deus. Nós buscamos, desta forma, nutrir a Igreja de Jesus com a verdade da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus liberta, só a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir os intentos e os propósitos do nosso coração, de maneira que somente pela palavra de Deus nós podemos construir uma comunidade fiel a Deus, uma comunidade saudável, que caminhe em busca da verdade de Deus, caminhe em direção ao aperfeiçoamento, à santificação, ao crescimento espiritual. E assim, na sua essência, sermos cristãos amorosos e sermos cristãos saudáveis espiritualmente e missionários, porque isso faz parte dentro da Igreja de Jesus. A igreja, em seu berço, é missionária, é pregadora, ela leva a palavra, o querigma, o anúncio do Evangelho de Deus. Bom, tudo isso você encontra no nosso ministério, a comunidade cristã, a missão evangélica. Seja de antemão muito bem-vindo em nosso meio e que esta noite seja uma bênção na sua vida. Toda sexta-feira, neste momento de live, nós nos concentramos em orar a Deus, pedindo ao Senhor
E agora? Tá com som? Voltou o som? Confirme para mim, por favor. Se está com som. Se o som falhar agora novamente, eu vou tirar o microfone e a gente prossegue. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo perfeitamente? Agora o som é direto. Pronto. Ok? Voltou? Ok. Me avise se voltou o som. Perfeitamente. Louvado seja Deus. Então vamos continuar. Em nome de Jesus. Problemas técnicos aqui com o microfone. Pois bem, então, amados irmãos, o texto que nós vamos dar continuidade no estudo é no Salmo 51. Salmo 51 é um salmo de Davi. Então, amados, esse salmo é um lamento, é uma oração de arrependimento que brotou do coração de Davi após o terrível pecado de adultério que ele cometeu com Batseba. Não apenas adultério, mas também o assassinato de Urias, marido de Batseba. Então, Davi viveu ali um período tenebroso na sua vida, de pecados horríveis e profundos. Mas esse homem foi confrontado. Antes disso, ele tentou encobrir todo o seu pecado, tentou lá acabar com o rastro que havia cometido, mas ele não contava que Deus estava ciente de tudo, que Deus estava vendo a vida dele. Bem-vindo, Leleco, meu amigo, graça e paz. E Deus estava atento a tudo que estava acontecendo ali, com a vida de Davi. E assim Deus envia um profeta para confrontar a Davi, porque na verdade Deus queria a transformação daquele homem. Deus queria trabalhar na vida dele, mudar a vida dele. Toda ovelha que está nas mãos do Senhor, toda pessoa que entrega a sua vida na mão de Deus, precisa saber que Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que trabalha nesta vida. Então, por mais que Davi tenha vivido um momento tenebroso, isso nos ensina que há esperança para nós. Sim, há esperança. Deus quer trabalhar em nossa vida. Às vezes alguém tem uma sensação de que chegou num momento longe demais na sua vida, que parece que não há mais volta, parece que não há mais chance. Mas eu quero dizer que com Deus não há casos perdidos. Não há casos perdidos. Com Deus não há casos fora de alcance. A mão e a graça de Deus pode operar perfeita e profundamente na vida do seu povo. Então, amados, Davi, ao ter sido confrontado pelo profeta, foi tomado por um sentimento de horror de si próprio, horror do pecado cometido, um sentimento de culpa absolutamente grandioso. Então, este homem se arrepende. E aí no capítulo 51, versículo 7, veja o que a palavra de Deus diz. Olha a oração
de Davi, após o confronto da palavra, que a palavra ela vem para nos confrontar. Paulo diz que é como por um espelho que nós contemplamos a glória do Senhor. Para que serve um espelho? A gente, quando se coloca diante de um espelho, é para que a gente possa se arrumar, se pentear, ver se está tudo bem com a nossa apresentação, a nossa imagem, e colocar tudo nos conformes, não é verdade? Então a palavra é como por espelho, então ela nos confronta com a nossa imagem, ela nos confronta com a nossa vida, e por meio da palavra de Deus, nós vamos sendo trabalhados, vamos sendo transformados, o Espírito Santo vai operando. E foi assim na vida do rei Davi, esse grande homem que fez uma grande obra. Houve um momento de queda, ou muitos momentos, e aqui especialmente o ápice da queda de Davi. Então aí o versículos 7 a 12, veja o que a palavra nos ensina. Diz, Davi está orando: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Louvado seja Deus. Davi faz uma oração profunda, amado. Profunda, porque ele compreendeu a profundidade do seu pecado, ele compreendeu o horror do seu pecado. Amados, nós não podemos tratar qualquer doença antes de diagnosticá-la. O primeiro passo para um tratamento eficaz, o primeiro passo para a restauração da saúde é diagnosticar qual é a doença. Você faz raio-x, vai ao médico, tira o exame, vai o sangue, e o médico faz a análise, e depois de um laudo, de uma conclusão, você pode fazer um tratamento, adotar um prognóstico, fazer um tratamento correto. Então, desta forma, Davi havia compreendido o horror do seu pecado. Ele havia compreendido que ele estava distante da presença de Deus, distante da graça de Deus. E assim, com transparência e com integridade, ele se coloca diante de Deus. Amados, Deus é a pessoa que melhor nos conhece. Não há esconderijos diante de Deus, mas Deus também é a pessoa que mais nos ama. Apesar de ser a pessoa que mais bem nos conhece, até os nossos pensamentos, Ele é a pessoa que mais nos ama. A porta da graça está aberta. O tempo da graça é hoje. O tempo do arrependimento é hoje. Então, uma oração a Deus requer transparência, requer integridade, requer um coração desnudo na presença de Deus, e que para isso tenhamos a consciência da nossa posição, a consciência de quem temos sido, das nossas obras, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, e colocarmos diante de Deus. Então ele nos mostra a jornada de um homem que, após cair uma profunda transgressão, ele busca a restauração divina. Então nós podemos dizer, parafraseando, que a salvação e a restauração de Davi foi por tua causa, foi por minha causa. Você não foi longe demais, você não está fora do alcance de Deus, você está debaixo das vistas de Deus. E aí Davi diz no Salmo 51, versículos de 1 a 3, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Amados, Davi passou por um processo de transformação na sua vida muito grande, que começou com o arrependimento. O arrependimento que transforma. Você veja que na oração ele disse: purifica-me com hisopo. Esse pedido, purificar com hisopo, remetia a um ritual de purificação que os judeus praticavam, e que nesse ritual de purificação era para quem era leproso ou para quem havia tido contato com defuntos. Então ele ficava cerimonialmente impuro, ele não tinha acesso à manifestação de Deus, às coisas de Deus. Então Davi está dizendo, em outras palavras, que precisa ser purificado com hisopo, ou seja, ele está dizendo: Deus, eu vejo lepra na minha vida. É como se eu tivesse tido contato com defuntos. É como se eu estivesse com o pé na cova, estou coberto de lepras. Eu preciso desta purificação que só Deus pode dar. Então disse: cria em mim um coração novo. O verbo criar do hebraico é o bará. Bará é um verbo atribuído somente a Deus. Ou seja, biblicamente, o homem não cria nada. O homem só copia. O homem, quando, entre aspas, inventa alguma coisa, ele na verdade está pegando uma matéria que já existe e fazendo alguma coisa. Deus não. Deus cria do nada. A palavra diz: Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus. Ve hashamai ve'et hashamai haaretz, os céus e a terra. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, com o poder da sua palavra. Então ele é o Criador. Então Davi disse: Deus, cria em mim um coração novo. Deus, como é que é possível eu viver essa transformação? Como é que é possível viver esse milagre? Como é que é possível viver essa nova vida? Como é que é possível viver, ó Deus, uma vida transformada? Como? Através do Deus que cria, através do Deus que opera, através do Deus que faz uma obra. Então, quando buscamos em Deus esta verdade, quando buscamos em Deus com o coração arrependido, quando buscamos em Deus a solução, Deus pode transformar sim todas as coisas. Então não era apenas um clamor por perdão, mas por renovação, por santificação, pelo Espírito Santo. Então o arrependimento, amados irmãos, é a porta de entrada para a restauração. Coloque-se diante de Deus, coloque-se desnudo diante do Senhor. Essa é a porta de entrada. Deus é Pai, amados. Abra o coração, abra. Então Davi está nos ensinando que não importa a profundidade do nosso pecado, é a sinceridade do arrependimento que abre o caminho para a misericórdia, para a graça restauradora de Deus. Deus pode restaurar tua família, Deus pode restaurar a tua vida, Deus pode restaurar a tua casa, tua saúde, Deus pode restaurar cada departamento da tua vida. Ele pode restaurar, porque Ele é Deus de misericórdia. A essência de Deus é ser generoso, é ser misericordioso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, diante do arrependimento, diante da confissão do pecado, diante da busca pela recriação do seu coração, um coração novo, diante de uma vida, a busca por uma vida restaurada, Davi tem um desejo de proclamar esta verdade. Ou seja, alcançado o perdão e a purificação, este coração arrependido deseja proclamar as maravilhas de Deus. Então Davi está expressando na sua oração um anseio profundo de viver para a glória de Deus, que agora ele quer ser um instrumento de bênção de Deus para os outros, não mais pedra de tropeço. O homem que havia sido pedra de tropeço para a família de Urias e Batseba, o homem que havia sido pedra de tropeço como mau testemunho para aquela nação,
Este homem agora transformado, purificado, arrependido, ele quer ser canal de bênção para as pessoas. Então, o perdoado é aquele que não se contenta em apenas ter a bênção para si, mas ele quer ser portador dessa bênção para outras pessoas. Quando nós compreendemos o valor do perdão que nós recebemos, quando nós compreendemos o valor da graça que nos alcançou, quando nós compreendemos o valor da bênção espiritual que chegou até a nossa vida, nós queremos fazer o quê? Queremos passar isso adiante. Queremos levar essa bênção para outras pessoas. Então, a mudez do pecado foi transformada em uma voz de testemunho. Lembre-se que Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se esmigalharam, a minha vida foi esmagada. Então, a mudez do pecado ele se transformou da mudez do pecado para a voz do perdoado, a voz de uma pessoa que foi liberta. Amado, uma pessoa liberta é uma pessoa aliviada, é uma pessoa transformada. Uma pessoa liberta é uma pessoa que quer proclamar essas verdades para o mundo. Então veja o versículo 13, diz a palavra: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Isso aqui é o trabalho de um pai para filho. Amado, todo pai que já trilhou um caminho errado, todo pai que já quebrou a cabeça, como diz o ditado, já deu com os burros na água, todo pai que sabe o caminho errado que um dia já trilhou na vida, ele quer anunciar para o filho que aquele é um caminho de transgressão, que aquele é um caminho que não deve ser trilhado, é um caminho que vai levar para a perdição. Então Davi agora queria ensinar aos transgressores. Por que, amados? Porque o pecado silencia, o pecado destrói, o pecado envergonha, o pecado paralisa a vida. Os caminhos de transgressão levam a pessoa para distante de Deus, mas o perdão transforma, o perdão transforma a mudez do pecado em voz de testemunho. Davi agora não estava mais chafurdado na lama, afundado, submerso no pecado, escondido em qualquer buraco, amedrontado, intimidado, envergonhado. Não, agora Davi queria mostrar, dizer: gente, Deus transforma, Deus fez uma obra grande na minha vida. Ele estava ansiando por ensinar esses caminhos aos pecadores, aos transgressores. Disse: Deus, eu quero ensinar isso para que estas pessoas se convertam a Ti. Davi entendeu o verdadeiro tesouro, que é a conversão a Deus. É a conversão que leva uma vida para a luz, a transformação, uma vida bem assentada sobre a rocha. Ele queria ser instrumento para a conversão dos pecadores. Então, a graça divina tem poder de transformar o mais vil pecador no mais ardoroso pregador. Você se lembra que um dia, na Reforma Protestante, um dos reformadores estava ainda começando a entender a revelação, e ele leu a palavra, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que ele era o maior dos pecadores, o maioral dos pecadores. E aquele reformador disse: ora, Paulo está dizendo que ele é o maior dos pecadores. Por quê? Porque um dia ele foi perseguidor da igreja, um dia ele consentiu na morte de Estevão, um dia ele esteve chafurdado na lama do equívoco religioso e do pecado e do orgulho pessoal. Muita gente orgulhosa, que se acha muito grande, perde o tino, perde a direção da vida, se coloca como juiz e coloca os pés pelas mãos. Então Paulo estava dizendo ali: Deus transformou a minha vida, e Paulo se tornou o maior bandeirante, pregador do Novo Testamento. Essa também é a história de Davi, da mudez do pecado para uma voz
de tenor, uma voz grandiosa de testemunho. Então esse homem foi liberto do pecado e abriu as portas para louvar a Deus. Versículo 14, diz a palavra: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem consciência do horror do seu pecado, aquele que foi confrontado pelo profeta Natã e teve consciência do horror do seu pecado, mas também tem consciência do tamanho do perdão que recebeu. Esta pessoa exulta a Deus com louvor e alegria. Essa pessoa adora a Deus porque ela sabe de onde ela foi tirada. Ela sabe de onde ela foi resgatada. Ela sabe que foi tirada das trevas para a luz. Amados, nós precisamos refletir e confessar esta verdade em nossas orações. Muitas vezes somente nos atemos na oração para pedir. Não tem problema pedir. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Mas muitas vezes ficamos só como um menino pidão, só pedindo, e esquecemos de agradecer. Você sabe, amado, que um coração grato, alguém que nutre a gratidão na sua vida, essa é uma pessoa mais feliz. Uma pessoa que nutre a gratidão, confessa a gratidão, exalta a Deus, louva a Deus, a sua mente é feliz, o seu coração é desanuviado, tira barreiras dos seus olhos para viver uma vida liberta, como Davi estava vivendo. Então as mãos de Davi, que um dia estava lá suja de sangue, sua alma estava pesada sob a culpa, agora purificado, liberto, ele quer destravar os seus lábios, que estava silenciado, para exaltar a justiça de Deus, para exaltar a graça de Deus. Então é o louvor que brota de um coração liberto, é o louvor que brota de um coração que experimentou a redenção. Oh, quão grande salvação, diz Hebreus, não negligencie quão grande salvação você recebeu, amado, e certamente tua vida será sarada. Quando nós adoramos, louvamos, exaltamos a Deus, conscientemente gratos pela grande obra que o Senhor operou em nossa vida, assim, amados, por certo, haverá salvação, restauração de vida verdadeira. É o arrependimento que transforma. É isso que Davi está nos ensinando. E ainda esse homem tem lábios abertos para adorar. Versículo 15, diz a palavra do Senhor: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então, abrir os lábios é o clamor de alguém cuja vida está absolutamente diante de Deus, consciente da obra que Deus está operando na sua vida. Expressando com palavras de Paulo, nós podemos dizer: sou o que sou pela graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ele ousa abrir os seus lábios para adorar. Ele ousa pedir a Deus: Senhor, faça com que meus lábios sejam abertos para louvar, para exaltar o seu nome. Então eu te louvarei. Então a verdadeira adoração vem de um coração transformado, vem de um coração que está debaixo da ação de Deus, da ação divina. Então, amado, que a tua vida esteja hoje debaixo da graça e da misericórdia. Ele pediu: Deus, abre os meus lábios. Deus, abre minha boca para louvar o teu nome, para adorar o teu nome, para bendizer o teu nome. Feliz é aquele que Deus louva, e não aquele que se louva. Feliz é aquele que tem nos seus lábios o hino de louvor a Deus, que é inspirado pelo louvor a Deus, que é inspirado pela graça de Deus. Feliz é aquele cuja vida está sendo movida pela graça de Deus, sendo movida na força do Espírito Santo. Davi, em outras palavras, estava dizendo: ó Deus, um dia eu estive seguindo os meus próprios caminhos,
Um dia eu estive seguindo o que os meus próprios olhos queriam me mostrar. Eu estava lá com os olhões em Batseba. Um dia eu quis seguir o que o meu coração estava propondo. Por isso eu tentei apagar todo o rastro do pecado e ainda coloquei Urias para morrer na fronte de batalha. Mas agora, Deus, que o meu pecado está diante de mim, agora que eu tenho consciência deste pecado e do tamanho do perdão que o Senhor está me dando, eu não quero mais viver debaixo do meu impulso, eu não quero mais viver debaixo da minha orientação humana e carnal. Eu quero, Deus, te pedir que do meu interior brote o verdadeiro louvor a Deus, do meu interior brote aquilo que vem dos céus, e então darei a Deus o louvor perfeito, o louvor verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um culto que agrada a Deus, é o culto que procede de um coração quebrantado. Versículo 16 e 17 diz a palavra: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então Davi está dizendo, ovelhas amadas do Senhor, que rituais religiosos por si só não purificam ninguém. Rituais religiosos por si só não purificam o coração. O que Deus deseja realmente não são sacrifícios religiosos vazios, mas um espírito quebrantado, um coração contrito. Então, antes de Deus aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante. Antes de Deus aceitar o teu culto, Ele aceita o adorador. O sacrifício agradável a Deus é reconhecer a própria miséria e dependência dEle. Amados, os sacrifícios e holocaustos foram instituídos pelo próprio Deus. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, então nós precisamos saber fazer a leitura teológica correta. Sacrifícios e holocaustos foram estabelecidos por Deus, estavam debaixo da vontade de Deus, total, coerente. Mas Davi está dizendo, Deus, o Senhor não aceita que eu simplesmente use o sacrifício, o holocausto, de maneira leviana. Eu ofereço um holocausto a Deus, mas o meu coração continua na transgressão. Eu ofereço o holocausto a Deus, mas eu continuo com o coração na rebeldia, na rebelião, contra a nação, contra o rei, contra uma autoridade espiritual. Eu continuo praticando a rebelião. Então Deus está dizendo, Deus não se agrada dessa atitude. Deus se agrada de um coração arrependido, porque rituais vazios não transformam a vida de ninguém. Então precisa haver arrependimento verdadeiro, a consciência do pecado, a busca diante de Deus sincera, íntegra, desnuda, a confissão diante de Deus clara em oração. Então uma vida inspirada e motivada por Deus. Somos o que somos pela graça, não mais movidos como Davi outrora foi, pela soberba da vida, pelo pecado dos olhos, pelo pecado do coração, mas agora, ao contrário disso, humilde, quebrantado, dizendo, Deus, abre os meus lábios, Deus, põe em mim o verdadeiro louvor. Ou seja, eu não quero mais viver movido pelo pecado dos olhos, pela soberba da vida. Eu quero viver movido pelo poder do teu Espírito. É isso que Davi está pedindo a Deus. E por fim, ele então suplica por restauração nacional. Esse homem que foi aí como um rei, a atitudes inconsequentes, poderia ter posto uma nação inteira à queda. Agora ele está orando por restauração nacional. Versículo 18 e 19. Faz o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Então te agradarás dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então ele está dizendo, ele está dizendo, para fazer o resumo e orarmos,
meu coração foi purificado, minha mente está consciente do meu pecado, minha mente está consciente do perdão que recebi, a grandiosidade do perdão que recebi, fui purificado de uma lepra espiritual, fui purificado da mortandade espiritual, fui perdoado de um pecado, de uma transgressão horrível, lembrando da parábola de Natã, quando disse: olha lá, um homem muito rico, com muitas posses, estava oprimindo um homem pobre. E aí Davi disse: vamos acabar com ele. E o profeta disse: você é o homem. Então Davi entendeu o tamanho do seu pecado e o tamanho do perdão que estava recebendo. E agora ele, não mais movido pelo orgulho, não mais ouvido pela soberba da vida, mas movido pelo louvor, pela adoração, pela inspiração de Deus. Agora ele está dizendo: uma vez que isso tudo é real, Deus, Pai, purifica a nação, transforma a nação, restaura os muros de Jerusalém, que todo o povo seja abençoado, que todo o povo cresça, que todo o povo ofereça os seus novilhos, os seus holocaustos, as suas ofertas, e que todas essas ofertas sejam agradáveis a Deus. Por quê? Porque o nosso coração foi transformado. Aceita a oferta, Pai, porque o Senhor transformou o ofertante. Aceita o culto, porque o Senhor nos fez ser verdadeiros adoradores. É isso que ele está dizendo. É uma vida em linha com a vontade de Deus. Portanto, um homem que houvera sido emudecido por causa do pecado, seus ossos estavam esmigalhados, enquanto o pecado de Davi estava, a trilha estava lá escondida, agora esse homem estava proclamando a verdade e levando outros a serem livres do caminho da transgressão. Esta foi uma oração profunda e nos mostra, aqueles que estão nos ouvindo aqui ao vivo, ou aqueles que porventura estejam ouvindo essa programação no nosso canal de YouTube, você não foi longe demais. Você pode ter achado que foi longe demais. Você pode ter avaliado que estava longe demais. Mas você não estava e nunca esteve fora do alcance de Deus. Deus te buscou. Por isso você está ouvindo essa palavra. Por isso Deus colocou um profeta para pregar a palavra e confrontar você no teu pecado, confrontar você no teu orgulho, na tua soberba, na tua rebeldia, na tua falta de consciência diante de Deus, para confrontá-lo e para dizer que Deus tem uma grande obra, Deus tem restauração para a tua vida, Ele alcançou você, Ele quer fazer uma grande obra como fez na vida de Davi. Então é hora de um arrependimento verdadeiro, é um arrependimento que transforma a vida. Que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Avance para aquelas que estão diante de você. Faça como Davi. Depois em casa, pegue o Salmo 51, leia novamente, estude novamente. Vá no nosso canal do YouTube, ouça as duas mensagens anteriores, mais essa mensagem completa, se talvez você perdeu uma parte, ouça a mensagem toda e estude a palavra de Deus e viva essa grande obra que Deus tem para operar grandemente em nome do Senhor na sua vida. Amém. Assim seja, assim diz o Senhor. Pois bem, amadas ovelhas, 8h12, nós vamos orar a Deus, nós vamos pedir graça, vamos contar com as nossas, contar com as orações. Nós não estamos hoje ao vivo no canal do YouTube, o abençoado Eliardo deve ter tido algum problema, depois vamos confrontá-lo sobre isso. Mas você aqui no nosso canal do Facebook, vamos orar a Deus. Nós temos aqui muitos pedidos de oração, eu vou citá-los aqui agora, e depois, se você desejar, eu posso participar você a nossa lista, tá bem? Posso mandar o PDF para você. Vamos orar pelo meu amado, querido irmão Antônio Almeida, por uma porta de emprego. Meu irmão sempre foi um dos grandes funcionários da empresa onde ele participou.
conhecido por todos, e de uma forma, a meu ver aqui, a minha leitura, de uma forma um tanto injusta, foi desligado da companhia. A pessoa que fez o bem e, enfim, recebeu como troco o mal. Mas o nosso Deus é justo, o nosso Deus é grande, e Deus jamais desampara o justo, jamais. Então, meu irmão tem 1/4 de século na mesma empresa, seja uma pessoa que tem estrutura, uma pessoa que tem confiabilidade, que sempre foi um elo forte para a sua liderança. Nunca foi como dente quebrado no frio, sabe? Que você não pode confiar porque a pessoa está contra você, a pessoa quer te humilhar, a pessoa quer puxar o teu tapete, a pessoa quer diminuir você. Jamais, ele sempre foi um elo forte para ajudar pessoas. Então, Antônio Almeida, vamos orar pela vida dele. Vamos orar pelo Daniel e a Manu, 8 e 7 anos, respectivamente, um problema de família muito grande, pais envolvidos com droga, enfim, essas crianças estão muito vulneráveis. Vamos orar por eles, por essas crianças. A irmã Rosiane está aguardando o resultado que terá apenas no final do mês de novembro, e ela também pede pela questão do seu sono. Ela não está conseguindo dormir direito, não está conseguindo descansar, ela está pedindo a Deus que Deus restaure o seu sono, em nome de Jesus, amada. Oração, fé, coloque diante do Senhor. Também dou uma dica aí para a amada que está a tomar um chazinho de valeriana, tá bem? Chá de valeriana, 1 hora antes de dormir, e 1 hora antes de dormir, tira a tela da sua frente, celular, qualquer luz, tira a tela, chá de valeriana. Vê também se você pode fazer uso de melatonina, que não tem contraindicações, a não ser que a pessoa faça uso de algum psicotrópico. Vá no nutricionista, procure saber sobre isso. Em nome de Jesus, vamos orar para que a amada tenha aí uma noite de sono ricamente abençoada para a glória do Senhor. Tá bem? A nossa irmã Delta, a irmã Deltinha, está para operar, mas o plano que ela tem não quer pagar a operação. O corretor do plano de saúde prometeu até ressuscitar, prometeu tudo, mas na hora da operação não cobre nem dor de dente, e não estão querendo cobrir a operação da nossa amada. E agora ela vai procurar um outro plano que ela tem nos Correios, para ver se consegue isso daí. Em nome de Jesus, irmã Delta, estamos orando pela sua vida. Você vai conseguir isso sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma operação que há uma certa urgência de ser feita. E também o senhor Otacílio Andrade, será feita uma biópsia, porque há uma suspeita de câncer no pâncreas. Irmão cearense, e precisa aí desse milagre. Abençoado Otacílio Andrade, vamos orar pela vida dele, vamos declarar essa cura, vamos declarar esse milagre nessa vida, que não seja câncer, em nome de Jesus, que seja jogado por terra esse mal, para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração também pela irmã Marilene. Hoje, durante a tarde, eu tive a oportunidade de visitá-la. Passei uma tarde muito agradável na residência do presbítero Valdécio Júnior, que hoje não está aqui na live por razões de força maior, mas eu estive lá na casa deles durante a tarde. Agradeço a receptividade, agradeço todo o carinho. Os amados prepararam um almoço, um banquete lá de rei na mesa, com carne assada, com batata, com arroz, com feijão, com farofa, com salada, agrião, tomate, e tinha tudo, tinha suco, tinha refrigerante, tinha sobremesa, cafezinho. Gente do céu, uma bênção maravilhosa. Então, muito obrigado pela recepção. E nossa irmã Marilene, não deixe de orar pela vida dela, tá bem? Nossa irmã Marilene precisa aí de ser restaurada plenamente, está no pós-operatório, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E sempre orando pela irmã Maria do Socorro também, uma pessoa que temos um carinho muito grande pela vida dela, para que ela seja restaurada na sua saúde. A irmã Cássia também
está aguardando lá por causa de uma questão no ombro, está fazendo uma medicação, o médico está preocupado, quer fazer uma nova avaliação agora em janeiro. A mãezinha do nosso irmão Marcos Kleber também passou aí por uma cirurgia, vamos orar pela vida dela, tá bem? São muitos nomes, muitas pessoas, coloque todas diante do Senhor. Ore também pela Pérola Xavier e pelo Rafael de Jesus, que são dois jovens que o inimigo está fazendo lá uma ciranda, mas em nome de Jesus está repreendido em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, estamos aqui colocando diante de Ti, Pai, todas estas vidas, colocando diante de Ti essas famílias que estão sendo representadas. São situações, são questões da alma, questões do coração, são questões do corpo físico, são questões emocionais e físicas, são questões familiares, financeiras, processos judiciais também, Pai. Devem ser feitos justiça aos teus filhos, como é o caso também da nossa pastora que está aguardando uma vitória, ao caso da tia Francisquinha, Pai, também, que nós temos um carinho muito grande pela tia Francisquinha também. Ela está passando por um vale, mas ela não está sozinha nesse vale, vale financeiro, vale emocional, vale de saúde, vale de praticamente um abandono aí, mas jamais não está abandonada, nós estamos junto com ela também, em nome de Jesus. Então, Pai, são todas essas ovelhinhas, Pai, cada uma delas nós amamos, nutrimos todo um carinho, um desejo do nosso coração de vê-las abençoadas, de vê-las felizes, de vê-las curadas, restauradas. Pai, assim como o espírito, a essência de uma comunidade cristã deve ser, de uma família que prima pela saúde do outro, uma família que prima pelo bem-estar do outro. Nós somos igreja, nós não queremos puxar tapete de ninguém, não queremos achacar ninguém, não queremos diminuir o valor ou a autoridade de ninguém, não queremos espírito de facção, de rebelião, de problemas. Pelo contrário, Pai, isso não é igreja, isso é obra do Satanás. Satanás é que faz essas coisas. Mas dentro da igreja, Pai, o nosso espírito, como irmãos em Cristo Jesus, é vermos pessoas felizes. A nossa palavra é sim, sim e não, não. Tudo que fazemos, fazemos às claras, Pai. E aqui estamos para pedir diante de Ti. Estamos aqui às claras, tem luz aqui do meu lado para iluminar uma vida limpa, ilibada e íntegra, assim como os nossos internautas. Nós queremos diante de Ti, Pai, com a mesma consciência de Davi. Porque Davi, Pai, houve um momento na sua vida de glória, um momento de ápice, que esse ápice subiu ao coração. E, na verdade, por mais de uma vez. Houve um momento que ele fez um censo para saber o seu poder e se elevou diante de Deus. E houve praga no povo de Israel. Aqui Davi esqueceu da humildade, esqueceu do que é um coração humilde, porque no alto da sua grandeza, pegando a parábola profética de Natã, no alto da sua grandeza, ele oprimiu uma pessoa sem recursos, uma pessoa limitada. Ele usou o seu poder alto de riqueza para oprimir aquela pessoa. Então, ó Deus, mas esse homem, pela graça de Deus, foi confrontado pela palavra. E o Espírito Santo levou o arrependimento, levou aos joelhos no chão, para que ele tivesse a sua vida transformada. Pai, não há nada mais gracioso do que nos arrependermos. Não há nada mais gracioso, ó Pai, do que encontrarmos espaço para arrependimento. Porque Hebreus capítulo 6 diz que quando não há espaço para arrependimento, aí é que a coisa fica feia. Porque se não há arrependimento, também não há misericórdia de Deus. Se não há arrependimento, não há a presença de Deus. Se não há arrependimento, não há a bênção e o favor do Senhor. Então, Pai, uma das maiores graças da nossa vida é a possibilidade de haver o arrependimento. E Davi estava arrependido.
Davi estava consciente do seu pecado, Davi estava consciente da sua posição, e ele orou com constância, ele pediu a Deus pela purificação, pela libertação, pela motivação do Espírito, ó Pai, pelo louvor verdadeiro nos seus lábios, pela restauração da nação. E assim, Pai, Davi, de um homem transgressor, passou a ser um homem que levava outros a saírem da transgressão e do pecado. Passou a ser um pregador, um anunciador, um comunicador da misericórdia de Deus. Tamanha foi a transformação na vida daquele homem. Eu sei, ó Pai, que enquanto estamos orando, enquanto estamos pedindo, Pai, pessoas que assistem, participam e oram, ó Pai, há pessoas que estão também quebrantadas, outras que têm ido cada vez mais longe no seu pecado, outras que estão adoecidas, outras enfermas na alma, outras pessoas com problemas financeiros. Mas, Pai, quando há uma atitude de volta para Deus, quando há uma atitude de arrependimento, de busca pela obra restauradora de Deus, essa é a porta que devemos entrar. Esta é a porta que devemos atravessar. É a porta do arrependimento. É a porta de entrada da restauração. Então, ó Deus, que nesta noite de sexta-feira, que em nome de Jesus, cada vida que está aqui diante de Ti, ó Pai, com necessidades, com problemas, pessoas perdendo a motivação, outras pessoas com falta de alegria, ó Deus, diante dos diversos quadros que estão aqui em oração, nós sabemos, Pai, que a obra de Deus é profunda, a obra de Deus não é superficial, ela é profunda, ela é permanente, ela é eterna, ela é grandiosa. A obra de Deus na vida de uma ovelha é capaz de transformar um Davi distante da presença, distante da obra de Deus, num proclamador de virtudes, num canal de bênção para as pessoas. Então, ó Pai, nós queremos, cada um de nós agora, conscientes da nossa dependência absoluta de Deus, conscientes, ó Pai, do nosso pecado e da graça que precisamos de Deus. Queremos também, Pai, debaixo dessa graça, debaixo desta consciência, sermos canal de bênção para as pessoas, Pai. Canal de graça, de misericórdia, canal de verdade para essas pessoas. Que possamos tirar, ó Pai, transgressores dos seus caminhos de pecado. Que possamos, ó Deus, alertar essas pessoas e mostrá-las o perigo do mundo, o perigo do pecado, o perigo de uma vida distante do Senhor. Queremos, Pai, ser canal de bênção e de consolação para aqueles que estão chorando nesta hora, para aqueles que estão, ó Pai, debaixo de opressão, de choro, de lamentos, pessoas que estão se sentindo caídas, quebradas, humilhadas, desquitadas, rejeitadas, pessoas que estão passando, ó Deus, por uma questão emocional delicada, difícil de digerir. Ó Senhor Jesus, assim como no estômago fazemos a digestão para levar nutrientes para o corpo, é na digestão da meditação da palavra que nós levamos, e da oração, é que nós levamos nutrientes para a alma. Então nós estamos fazendo aqui, ó Deus, uma digestão espiritual, através da palavra e da oração, para levar a essas almas aflitas, ansiosas, quebradas, pessoas depressivas, pessoas rejeitadas, levar a estas almas, Senhor, o poder da misericórdia, o poder da consolação,
O poder da mão de Deus que exalta, que levanta. O poder da mão de Deus que restaura vidas. Então, Deus, obrigado por esta noite maravilhosa em que podemos, ó Deus, nos comunicar com o Senhor, em que podemos, Pai, nos achegar ao trono da graça, em que podemos, Pai, como canal do Teu fluir, canal da Tua bênção, podemos chegar às pessoas, podemos abençoar as vidas, podemos, ó Deus, declarar Davi nesta noite, ó Pai. Davi, a salvação de Davi, a restauração de Davi, foi para nos dar exemplo da misericórdia, foi para nos dar exemplo da graça, foi para nos dar exemplo do poder do Deus que restaura. Porque às vezes pensamos, Deus, eu fui longe demais, Deus, não há mais jeito para mim, Deus, não há mais chance, estou no fundo do poço. Davi estava no fundo do poço, o rei de uma nação, um homem com poder, um homem com posição, um homem extremamente abastado financeiramente, rico, sem necessidades materiais, um homem que era investido de autoridade perante a nação, um homem de cargo alto, de posição, cometer adultério com a esposa de um homem pobre, cometer adultério com a esposa de um homem que era servo da nação, era um guerreiro da nação, estava na fronte de batalha, depois ainda coloca esse homem lá na frente para morrer. Tentem cobrir o seu pecado, porque a pessoa quando ela vai longe, ela tenta lá encobrir o pecado, o coração vai encobrindo o pecado, mas Deus, o Senhor colocou um profeta na frente daquele cara, colocou um profeta que disse para ele, cara, você está errando, o teu coração está transviado, teu coração está errado, você está em pecado, você está em rebeldia, cara. E aquele profeta levou a palavra e Davi se arrependeu. Davi se quebrantou. Davi viu o horror da lama que ele havia se jogado. Ele havia se esquecido da época que era humilde e estava lá no deserto da Judéia, no anonimato, pastoreando. Ele esqueceu do período que estava lá no anonimato, na necessidade, no pequeno, que era humilde, esqueceu. E Deus foi lá e quebrou o coração dele. Então aquele homem se arrepende. Ó Deus, purifica-me, Pai. Ó Deus, lava-me, Senhor. Deus, afasta de mim essas transgressões. Deus, eu quero uma nova vida, eu quero um novo coração, Pai. Não quero mais viver distante de Ti, distante da Tua palavra, distante dos Teus caminhos. Não quero, Pai, que o Teu Espírito esteja apagado dentro de mim, longe. Não, Pai, eu quero estar diante da Tua presença. Pai, eu quero o fervor do Espírito. Pai, eu quero uma vida alicerçada, uma vida fervorosa, Pai. Deus, a maior graça da nossa vida é quando nós encontramos lugar de arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento não haverá restauração. Sem arrependimento não haverá um novo coração. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento, a palavra fica sufocada pelos espinhos, pela fascinação do mundo. É necessário arrependimento. Sem arrependimento não há cura. Sem arrependimento não há transformação. Não adianta pastor, apóstolo, bispo, papa, quem quer que seja, botar a mão, jogar óleo, água benta, faz o que quiser, querido, faz a mandinga que quiser. Se não tiver arrependimento, não tem vida restaurada. Não há outro caminho.
É necessário que haja arrependimento no coração. É necessário que haja a mão na consciência para dizer: meu Deus, me deixei levar pela soberba da vida, pelo pecado dos olhos, pela arrogância do coração, me coloquei como juiz sobre o meu irmão. Criou-se uma facção, um problema dentro do meu coração, uma rebelião, um pecado dos olhos. Foi isso que Davi estava vivendo. Era isso que Davi estava vivendo. Mas Deus queria operar na vida daquele garoto. Deus queria operar. Por isso Deus levou um profeta. Aquele profeta sabia que o pescoço dele estava na guilhotina, porque o rei era o rei, poderia mandar matar ele. Mas ele foi levar a palavra. E quando se leva a palavra tem que ter coragem. Tem que ter dependência de Deus, tem que ter vida de oração. E aquele profeta foi, e Davi foi quebrantado. Davi aceitou a palavra. Davi viveu a restauração. Davi marcou o seu nome na história como um dos maiores reis de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Pai, eu sei que há pessoas que estão me ouvindo que querem viver essa restauração. Pessoas que estão me ouvindo que querem ser levantadas do pó, do monturo da necessidade. Eu sei que há pessoas que estão me ouvindo, ó Pai, que querem levantar-se, Pai, da queda que estão, da derrota, Pai. Querem se levantar, Senhor, da humilhação, da opressão. Querem se levantar disso tudo, ó Pai, especialmente da alma, do seu interior, Pai. Há pessoas que sabem que há questões dificultosas, humanas, financeiras e tudo mais, mas a primeira coisa que há pessoas que querem aqui é a alma, é ver o seu coração poderoso, é ver a sua mente poderosa, desbloqueada, é ver a sua mente fortalecida como a mente de Cristo, poderosa, é ver a sua vida ungida, é ver a sua vida ungida, a sua vida poderosa, antes de qualquer outra coisa, Pai. Às vezes a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ela ganhar dinheiro. Às vezes a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ela ganhar dinheiro, porque ela se afasta da humildade, se afasta de Deus, se afasta. Como testemunho de uma senhora que eu ouvi o testemunho dela, que era uma grande serva de Deus. Ela prosperou, deixou de vigiar, a unção foi embora. Então, Pai, eu sei que nesse momento, eu sei que há problemas financeiros, eu sei que há limitações financeiras. Eu mesmo, enquanto pessoa e ministério, oramos muito para que a gente possa avançar financeiramente e fazer muitas obras. Mas eu sei, Pai, que nesse momento há uma questão aqui de alma, há uma questão aqui de unção, há uma questão aqui de coração, de mente. Há pessoas que estão dizendo: Deus, eu quero que a minha mente seja como a mente de Cristo. Eu não quero me preocupar tanto se passamos 5 minutinhos do horário. Eu quero, Deus, a minha mente como uma mente poderosa, a mente de Cristo. Eu quero, Pai, que haja unção na minha vida, Pai, capaz de libertar uma pessoa do pecado. Eu quero unção e poder na minha vida, capaz de expulsar demônio. Porque demônio não respeita curso de bacharel. Demônio não respeita diploma de doutor. Demônio não respeita conta bancária gorda. Demônio não respeita status social. Demônio só respeita a unção e o poder da palavra de Deus, a presença de Jesus. É isso que o demônio respeita. Eu sei, Pai, que há gente que diz: Deus, aonde foi que eu perdi o fio da meada? Onde foi que o caminho se extraviou? Eu quero viver a restauração que Davi viveu, Pai. E tomando as palavras de Davi em outro salmo: absolve-me dos pecados que me são ocultos, Pai.
Porque às vezes há pecados que nós temos que nós nem sabemos, e que estão travando, que estão fazendo mal à nossa vida. Então, Pai, nós queremos isso nesta noite, ó Pai. Essa é a terceira mensagem do Salmo 51. Hoje fechamos o Salmo 51. E essa é a voz da nossa oração, ó Pai. Um arrependimento que transforma, Pai. Nós não queremos viver um cristianismo nominal. Nós não queremos viver um cristianismo banal, de nome, balela. Nós não queremos viver um cristianismo morno. Estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você não é quente nem é frio, você é morno. Vou te vomitar. É o que Deus disse para uma igreja. É o que a boca de Deus disse para uma igreja. E às vezes só o que se ouve por aí é uma graça barata. Nós não queremos graça barata. Nós queremos graça que restaura. Graça que nos confronte, que nos mostre o nosso pecado, porque o Deus que é nosso Pai, Ele nos disciplina para então nos restaurar, para que nós vivamos uma vida verdadeiramente restaurada, poderosa, ungida, santificada, longe do pecado, longe do adultério, da fornicação, da prevaricação, da fofoca, da maledicência. Pessoa maledicente que fica nutrindo mal, fofocando outras pessoas, não é crente, não tem o Espírito Santo. E Davi estava lá, apagando o rastro do pecado dele, cheio de males na vida, mas ele foi restaurado. E é essa restauração que nós queremos, Pai. Porque nós, Pai, do nosso ministério, e sabemos que há muitas outras pessoas em outros ministérios, Pai, gente de Deus, gente sincera, gente como nós queremos fazer a diferença na nossa nação. Nós queremos fazer a diferença nas famílias que têm um contato conosco. Nós queremos fazer a diferença, Pai, na vida das pessoas. Nós queremos levar alegria, claro. Nós queremos levar alegria, força, claro, muita alegria e força. Mas nós queremos levar amor, nós queremos levar perdão, nós queremos levar arrependimento, nós queremos levar cristianismo puro e simples na sua integridade, nem mais e nem menos. Nós queremos levar Jesus para essas pessoas. Assim, Deus, nesta noite, nesse minuto final, abençoa, Pai, cada vida, Pai. Abençoa cada coraçãozinho, Pai. São tuas ovelhinhas, Pai. Nós somos forasteiros e peregrinos desse mundo, Pai. Há muitas vozes enganadoras nesse mundo. Há muitas vozes malignas, destruidoras nesse mundo. Vozes do capeta, do diabo, que levam pessoas, às vezes de um coração bom, como Davi, a se desviar da verdade, Pai. Há muitas vozes enganadoras, satânicas, diabólicas, gargantas que urdem veneno enganoso de serpente, de cobra. Deus, livra teus filhos, livra tuas filhas, Pai. Livra, Pai. Livra-nos, Deus, da soberba da vida, do pecado dos olhos, do pecado do coração, Pai. Livra-nos, Pai. Põe gente em nosso caminho, como o profeta Natan, gente com a palavra na boca, e que nós, Pai, tenhamos um coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai, a Tua palavra. Assim sendo, Senhor, ajuda-nos, Pai, em nossa caminhada, ajuda-nos, Pai, em nossa trilha, em nossa jornada, para que nós tenhamos uma vida poderosa. Pai, só se vive nessa terra uma vez. Depois disso vem o juízo. Nós queremos vir aqui, como diz o ditado, se não me engano, do Sul, para causar. Mas é para causar no sentido bom, não no sentido ruim. Te veio para causar, mas no sentido bom. Jesus chegou causando. Jesus chegou fazendo uma obra poderosa no meio de uma religião morta e vazia. Nós queremos, Pai, combater o pecado, combater o mundo e levar Jesus, levar transformação para as vidas, Pai, levar verdadeira transformação, levar comunidade cristã, levar missão evangélica, levar Jesus para essas pessoas.
Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, Pai, que pessoas estão sendo tocadas, transformadas e curadas pela fé. Limites estão sendo alargados, bênçãos estão chegando, Pai. Eu creio que bênçãos e bênçãos financeiras também grandiosas vão chegar sobre a vida do povo de Deus e sobre a vida da igreja. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus. O Senhor vai começar a derramar abundância grandiosa em todas as áreas. Amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, feriado maravilhoso, que você tenha uma noite linda, uma noite maravilhosa, uma noite abençoada em Cristo Jesus, que você possa deitar a tua cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, que você possa desfrutar aí de uma noite feliz, abençoada, que você possa produzir melatonina bastante. Toma aí o teu chazinho de valeriana, vai descansar na paz do Senhor. Que você tenha um final de semana abençoado em Cristo Jesus. Domingo nós teremos uma mensagem simplesmente maravilhosa, poderosa. Vamos falar sobre a mesa da graça. Oh, que maravilha! Lucas capítulo 5, versículos 27 a 39. Será um estudo maravilhoso. Venha estar conosco aqui na Rua General Roca 340. Venha celebrar Jesus, venha celebrar graça, a mesa da graça. Será uma mensagem maravilhosa para a honra e glória do Senhor e Salvador, em nome de Jesus Cristo. Você tenha então final de semana feliz, abençoado, debaixo de graça, de misericórdia, do amor e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve estaremos inaugurando a nossa sede nacional na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói. Deus está fazendo uma obra maravilhosa, uma obra grandiosa em nosso ministério, em nossas vidas, e eu creio que essa obra será muito grande para a glória de Deus. Nosso ministério terá uma obra muito grande, vamos alcançar muitas ovelhinhas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bem? Muito em breve. Continue orando por nós, continue orando por toda a sorte de bênçãos em nosso ministério. E nós, pela sua vida, para a glória de Deus. Um beijo no seu coração, um abraço forte, um abraço carinhoso deste pastor que lhe ama no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um beijo no coração. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém. Até domingo. Graça e paz.